Amanhã eu começo. Tu já escutou essa frase de alguém ou tu mesma já falou pra ti? Essa foi minha frase de autossabotagem nos últimos anos. Enquanto eu comia escondido, engordava, deixava de me reconhecer na frente do espelho, eu usava a frase: amanhã eu começo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Lidiana, tenho 40 anos, sou terapeuta integrativa e hoje eu vou te contar a minha história de emagrecimento e de compulsão alimentar. Ontem eu fiz um Reels no Instagram sobre a minha história, contando um pouquinho do meu processo e muitas mulheres me chamaram, mas muitas mesmo, falando que se identificavam, que estavam com sobrepeso, que estavam passando por isso nesse momento. E eu decidi vir contar a minha história e mostrar que às vezes a compulsão alimentar ela é silenciosa. E a partir de coisas que a gente acredita que é positivo, há feridas emocionais também que a gente deixa para lá e finge que não vê e vai virando uma bola de neve, e isso pode sim se tornar um grande problema, que foi o que aconteceu comigo. Resumidamente, o que eu contei lá? Nos últimos anos, eu engordei 20 quilos. 10 quilos eu engordei sem perceber. Eu via que eu estava engordando, mas ia deixando para lá, deixei de ter cuidados básicos de autoestima, de querer me cuidar, de querer estar sempre bem vestida, de querer arrumar o cabelo, de querer me maquiar. Eu fui deixando de ter esses hábitos, mas sem perceber, não era algo que estava me incomodando, estava ali escondido, vamos dizer assim. E no último ano, eu passei por fortes emoções e isso veio à tona, todas essas emoções que eu estava ali carregando comigo, estavam escondidinha lá no meu subconsciente através de crenças, e eu entrei numa compulsão alimentar muito forte, uma compulsão de esconder comida de mim mesma, com medo que fosse ficar sem comida, comer escondido, e engordei 10 quilos muito rápido, em poucos meses assim, diria até que em uns 4 meses, foi muito rápido, eu engordei 10 quilos, que somou com os outros 10, foram 20 quilos de diferença, que para mim são muitos. Pode pensar assim, mas tem pessoas que engordam 50, mais até. Só que eu fui uma pessoa que sempre tive o mesmo peso, a minha vida inteira. Eu tenho a minha mesma altura desde a minha pré-adolescência e o mesmo peso. E eu nunca tinha engordado. Inclusive, eu era uma daquelas pessoas que dizia assim, mas como assim aquela pessoa quer emagrecer e ela não consegue, diz que não consegue, é só fazer uma atividade física, fazer um déficit calórico, se alimentar de uma forma mais saudável, porque eu nunca tinha vivido este problema, eu não conseguia entender o quão difícil é tu sair daquela compulsão, tu sair daquele redemoinho de emoções que tu tá vivendo, que tu tá descontando na comida, até que eu passei por isso. Só que contar do que aconteceu ano passado, que foi a pior parte, não tem sentido se eu não contar o início disso tudo, como que tudo começou, porque hoje eu procurei ajuda, eu fui tentar entender, fui me reconectar comigo mesma, então eu me tratei, eu fui desbloquear crenças, lembranças, para conseguir resgatar essas feridas emocionais, essas lembranças e tratar elas. Então eu consigo ver com clareza alguns pontos que foram relevantes para eu chegar onde eu cheguei, e eu arrisco dizer que talvez daqui para frente eu ainda enxergue mais pontos que hoje ainda eu não consigo ver, porque conforme a gente vai tratando essas lembranças, essas crenças, elas vão se desamarrando, e às vezes são coisas bobas que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então eu quero contar desde lá do início, eu vou datar os anos assim para ter uma linha do tempo, até para eu não me perder na história. Até anotei aqui mais ou menos as datas para eu não misturar as histórias. Mas basicamente eu conheci meu marido em 2018. E em pouco tempo a gente casou. Maravilhoso, foi tudo maravilhoso, conheci ele, foi ótimo. Só que desse casamento eu tive que mudar de cidade.
Mudei toda a minha rotina, toda a minha estrutura, os lugares que eu frequentava, os amigos com quem eu convivia, tudo mudou. Tá, tudo bem, foi uma coisa boa. Mas na sequência disso, 6 meses depois que a gente estava casado, morando em outro lugar, porque uma mudança, quem já fez uma mudança sabe, assim, principalmente de cidade, causa alguns desconfortos até a gente conseguir se acomodar. E eu saí da minha casa e fui morar na casa dele. Então, tinha mais esses desconforto para mim. Eu estava num ambiente novo, com coisas que não tinham sido feitas por mim, e eu estava me acostumando com aquele ambiente. Então, aquele ambiente era um desconhecido para mim. Mas não algo conscientemente que eu dizia, isso é ruim, isso está me incomodando. Não, isso é um processo inconsciente, que eu não percebia que aquilo deveria ter sido tratado, aquela mudança, ou deveria ter sido acolhida naquelas minhas emoções de estar naquele lugar novo, de casar, porque eu nunca pensei que eu fosse casar, ter um relacionamento. Eu tava com 34 anos quando a gente casou, e eu já não pensava mais nisso, já tinha passado aquela fase, preciso casar, ter família. Não, eu já tava super bem na minha vida. Aí, 6 meses depois, eu decidi que eu ia sair do trabalho, e ele super me apoiou. Era um trabalho que já não estava mais fazendo sentido para mim, e enfim, eu decidi sair. Aí eu saí do trabalho em 2019, um pouquinho mais, 2020, foi no início de 2020. Os primeiros 6 meses e que eu fiquei em casa foram bem desafiadores, porque eu nunca tinha sido dependente de alguém, principalmente de um homem. E uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, relativamente, 2 anos, não tinha 2 anos, 1 ano e pouco. Então aquilo mexeu muito no meu emocional. Eu fiquei 6 meses sem saber, porque eu não sabia, e agora eu posso comprar uma tinta de cabelo, uma maquiagem, um creme? Como é que eu faço? Como é que vai ser esse relacionamento com essa pessoa? Tô sendo sustentada agora. Tô me sentindo num lugar estranho, uma pessoa que sempre teve independência financeira, sempre trabalhei, sempre tive. Isso mexeu, sim, muito com a minha autoestima, com as minhas emoções, só que eu não busquei tratar. Eu simplesmente fui levando eu lembro que aqueles 6 meses foram bem desafiadores, assim, porque eu não queria sair, eu não queria ir em lugares, eu deixei de me cuidar um pouco por conta desse, como que eu vou pedir dinheiro para uma outra pessoa, logo eu que sempre tive o meu dinheiro, sempre trabalhei desde novinha, e sempre tive essa crença dos meus pais que eu precisava ter minha carreira e me sustentar e não depender de ninguém. E eles não estavam errados, eu acho que concordo com eles, mas na situação que eu me via, não era uma situação ruim, era cômodo até, mas eu me vi numa... poxa, eu sou uma dependente agora, o que eu faço? Talvez insegurança. Eu não lembro de pensar, nossa, e se ele me deixar agora, o que eu vou fazer? Eu não tive esse tipo de pensamento. Era mais como se fosse um constrangimento de ter que estar pedindo dinheiro. Basicamente isso. E isso mexeu muito com o meu emocional, eu lembro. Mas eu não procurei ajuda e não fui tratar. Deixei passar. Logo na sequência, depois desses 6 meses, a gente decidiu abrir uma loja, fomos empreender. Eu, no caso, tomei a frente, e foi outra mudança impactante, porque eu abri um negócio que eu não era do ramo, abri justamente para tentar resgatar o meu financeiro, porque eu estava com essa ferida aberta, só que era uma coisa tão profunda que eu não tinha essa clareza de pensar isso. Não, eu estou abrindo esse negócio, investindo todo o dinheiro que eu tenho para poder ter uma fonte de renda, porque eu não quero ser sustentada. Hoje eu consigo ver nitidamente que foi isso que aconteceu. Então eu me joguei de cabeça naquele negócio. Era uma situação, era uma loja de roupas e eu não tinha conhecimento naquilo. Eu comecei a trabalhar muito mais do que quando eu trabalhava CLT. Eu trabalhava de domingo a domingo, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, numa coisa que eu amava o espaço, era tudo muito lindo, mas não era algo que eu tinha escolhido fazer por amor.
Era única e exclusivamente pensando naquele meu retorno financeiro e era algo que era desconhecido para mim. Então aquilo gerou outra carga emocional muito profunda. E daí no meio disso a gente ficou com a loja 2 anos. No meio disso tudo, enquanto o nosso relacionamento ainda estava muito no início, a gente começou a ter muitas brigas. Porque eu estava muito frustrada em relação a esse trabalho que eu estava tendo, a essa loja, a essa situação financeira, porque daí eu estava desgostosa naquilo que eu estava fazendo e eu descontava isso nele. E eu entrava em discussões e eu entrei numa rotina de brigas. Então todo dia eu chegava em casa, eu achava alguma coisa para discutir com ele. A minha energia masculina aqui em cima, eu era super autoritária. Então a gente quase se separou ali em setembro de 2020, foi isso mais ou menos. Foi um auge assim do meu estresse. E daí eu fui conversar, pedi ajuda para algumas amigas, para minha cunhada, fui entendendo. E era briga constante. E era assim, eu chegava em casa, ele tava lá, eu arranjava alguma coisa para brigar, eu brigava, aí eu chorava, aí eu botava a culpa nele, que ele me fazia chorar. Olha, todo dia eu choro, a culpa é tua. Eu era vítima, né? Eu estava me colocando no lugar de vítima porque, na verdade, eu queria ser enxergada, eu queria ser acolhida. Eu precisava acolher aqueles meus sentimentos e eu fui empurrando. Aí, no final de 2020, a gente fez um recesso e foi viajar. Ele tirou férias, eu fechei a loja e a gente foi viajar. E aí, nessa viagem, a gente fez um ano novo num retiro espiritual que foi muito legal, que a gente se reconectou totalmente e depois a gente tirou uns dias na praia e lá eu falei, olha, eu não quero mais a loja, eu quero ir para outro lado. Eu já estava querendo estudar espiritualidade, eu já estava interessada nas terapias e daí eu falei, eu quero começar a faculdade de terapias e quero fechar a loja. Ele me apoiou, a gente se conectou muito e decidimos fechar a loja. O que aconteceu? Quando eu voltei dessas férias, foi janeiro de 2021, eu entrei em outro processo emocional de vergonha. Vergonha, culpa, julgamento. Nossa, porque a minha loja era uma loja enorme, toda temática. E foi um investimento alto, então eu pensava assim, nossa, as pessoas vão achar que eu fali, que eu não dei certo. Como é que eu vou fechar a loja assim do nada? Como é que eu vou vender tudo isso aqui? E eu entrei em um processo que foi o primeiro passo para a compulsão alimentar. Eu demorei 3 meses para encerrar a loja, vender as coisas, fechar, reformar. E ali começou a minha compulsão. Nesses meses eu comecei a engordar. Eu entrei nesse processo de medo do julgamento das outras pessoas e comecei a descontar na comida, só que eu não via. Foi um processo cego, foi misterioso não. Foi, como é que eu posso dizer, uma palavra. Não é, foi um processo que foi silencioso. Acho que essa é a palavra certa, silencioso. Porque eu comecei a compulsão alimentar, eu comecei a engordar, mas eu não percebi que eu estava nesse processo, porque daí eu fechei a loja, eu fiquei automaticamente com vergonha do julgamento das outras pessoas, então eu comecei a parar de sair, comecei a parar de ver as pessoas, comecei a parar de falar com as pessoas, e isso foi março, e eu demorei aquele ano nesse turbilhão de emoções, tá? Agora eu sou um fracasso, tá? Mas eu não sou um fracasso, eu escolhi isso. E comecei a estudar, comecei a fazer a outra faculdade, e daí eu tenho vergonha, mas como assim eu vou mudar de carreira de novo? Tudo que eu faço não dá certo, e daí eu tô sendo sustentada outra vez, e agora? Porque agora eu não tenho dinheiro nenhum mesmo, daqui a pouco, se esse relacionamento termina, o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho R$1 no banco. E eu entrei nesse processo fortíssimo e fui entrando na compulsão, e fui engordando, e fui engordando, e fui engordando. E é um processo tão silencioso que eu estava passando por tudo isso e o meu marido, ele foi engordando junto. Porque
ele estava no mesmo ambiente que eu, então ele foi presenciando as minhas crises de compulsão e ele já é uma pessoa que tem metabolismo e propensões a engordar. E acabou que os dois começaram a engordar e isso foi mais um mecanismo de fuga para mim, porque daí eu não percebia que eu estava com um problema. Eu pensava assim, não, tá tudo bem. Eu olhava para ele, olhava para mim. Quando eu me olhava no espelho, eu não via o tamanho que eu tava. Eu não via a diferença. Eu via nas roupas. Mas aí eu tô em casa, uso roupinha de elástico e vai indo, segue a vida. E os maus hábitos. E foi indo. E aí, nos próximos anos ali que se seguiram, eu fui estudando e eu fui me aperfeiçoando em algumas áreas dentro das terapias. Foi acontecendo situações assim que foram me levando para trabalhar com a fitoterapia, com a fitoenergia. E eu acabei abrindo uma marca de chás. E deu super certo, foi muito espontâneo, assim, tudo do jeito que aconteceu. Eu fui convidada para um evento, eu levei umas plantinhas, em 3 meses eu já tinha uma linha de chás, eu estava vendendo, foi super ótimo. E eu passei o ano de 2022 e 2023 envolvida nisso, foi muito legal, deu muito certo. E no final de 2023 eu decidi, eu vou levar para o digital. Eu me incomodei um pouco, assim, com esse processo de venda presencial. Eu tinha algumas questões, era difícil ter terceiros revendendo, algumas pessoas não estavam se adequando àquela imagem que eu queria passar. Então, assim, foi um pouco chato, isso trouxe uma carga emocional, eu já não estava muito legal, então eu decidi, não, é um negócio meu, eu tenho que botar minha energia, eu vou pro digital. Foi mais uma mudança, quando tava engrenando, mas não tava legal. Sabe quando tu tem um negócio promissor, que dá certo, as pessoas te elogiam, mas nos bastidores não é bem assim, tá? Tava assim. Então, o que aconteceu? Esse ano de 2023, eu trabalhei muito, muito. Eu basicamente só trabalhava. Eu comecei a fazer atendimentos, eu comecei a fazer chás, eu comecei a fazer banhos, eu comecei a fazer limpezas energéticas, eu fui fazer radiestesia, eu me formei na faculdade, fiz especializações em fitoterapia e trabalhei. Só que eu estava me escondendo atrás do trabalho. Eu me sobrecarreguei de tanto trabalho e não percebi isso, porque as outras áreas pessoais minha, elas estavam fora do eixo. E eu não olhei tanto a área de financeira, em relação ao dinheiro, a minha área emocional em relação ao meu próprio amor, meu amor próprio, em relação à minha família. Eu fui vivendo um dia após o outro e não fui olhando essas feridas. E eu fui nesse processo silencioso. E eu entrei nos hábitos péssimos, assim. Eu vinha trabalhar, mas eu vou sentar no computador, então eu tenho que ir na padaria comprar um negocinho para ir comendo aqui. E aí eu ia e fui me escondendo no trabalho. Aí no final de 2023 eu decidi, não, agora eu vou pro digital, vai dar tudo certo. Fui lá, fiz uma compra grande, me programei. Eu sou técnica em informática, é a minha primeira formação, sou programadora, então eu decidi que eu mesma ia fazer meu site. Óbvio, faz muito tempo que eu fiz o meu curso, então as linguagens estão bem diferentes do que eu aprendi, mas a base eu tenho. Então peguei uma plataforma que já me trazia a base pronta e fui estudar, fui cadastrar produto, fui criar um planejamento para aquele ano e me planejei em fazer esse start em maio de 2024, no Dia das Mães. E ali, vivendo aquele turbilhão de emoções, só que assim, tenho que pontuar que era como se eu não estivesse vivendo nenhum problema. Enquanto eu estava passando por tudo isso, era muito silencioso mesmo, porque eu já estava vivendo a compulsão, eu já não me sentia bem naquilo que estava acontecendo, mas eu não identificava que era um problema. Eu pensava, não, eu tô aqui, faço meu reiki todos os dias, faço minha meditação, tomo meu chá, faço meu banho de ervas, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos lá, tá tudo certo. Só que eu nunca tinha parado para analisar, não, peraí, vamos se olhar no espelho, me reconheço?
não tinha passado esse estralo ainda na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Tava com tudo pronto, um estoque grande de produto, de embalagens, de caixa de correio. Quem aí empreende na internet sabe de tudo que precisa ter, mas quando é um produto considerado alimentício. Aí aconteceu a enchente aqui no Rio Grande do Sul e a minha casa fica a 500 metros do rio, então nós fomos atingidos, eu perdi todo o meu estoque. Eu não vou nem arrastar correntes em relação a isso, porque teve pessoas que foi muito pior que nós aqui. Mas não deixa de ser impactante. Ficamos 28 dias sem ficar na casa, precisamos dormir dentro do carro, precisamos sim tomar banho em outros lugares, enfim. Teve um impacto emocional muito grande. E dali, daquele mês que a gente viveu tudo isso, de perder os móveis, a gente não perdeu a casa, graças a Deus, mas a gente perdeu os móveis todos, a gente teve que reformar paredes, e aí isso foi muito pesado, emocionalmente falando, né? E trazendo bem para essa esfera das emoções. E ali foi a ladeira abaixo para o fundo do poço, que eu não identifiquei nos primeiros meses, porque isso foi em maio, a gente ficou de maio, junho até julho meio que dormente, sem entender o que tinha acontecido ainda, porque foi muitas coisas ao mesmo tempo e emoções que a gente nunca tinha vivido, porque a gente nunca tinha experienciado algo do tipo, foi algo assim, cenas de filmes mesmo, assim, porque foi bem forte. E eu comecei a comer coisas que eu nem comia há muito tempo, assim, de comprar pacote de bolacha recheada, sentar e comer até passar mal, assim, até se sentir mal, até dar dor de cabeça. E foi. Aí eu comecei a ficar doente. Eu entrei em setembro, comecei a ficar doente. Eu comecei a ter processos inflamatórios. Eu tive uma pneumonia. Eu tenho uma tendinite no meu braço. Ela inflamou. Eu fiquei sem mexer o braço. Foi horrível. Meu intestino inflamou. Eu fiquei muito doente. Foi assim, de setembro até novembro. Eu fiquei muito doente. Remédio. Sem entender o que estava acontecendo. Óbvio que eu estava doente daquele jeito por causa da alimentação sedentária e emocionalmente também, porque as emoções somatizam doenças no nosso corpo físico. E daí em novembro eu fui num churrasco na casa de amigos e a gente tirou uma foto. E era uma foto que eu tava assim, ó, de lado. E era uma foto alta, assim, e eu não reconheci meu braço. Naquela foto eu olhei aquele braço, e quando eu olhei meu rosto eu disse, eu não sou essa pessoa. Quem é aquela pessoa na foto? Foi um estralo. Eu estou irreconhecível. E eu vou contar uma coisa engraçada. Todo mundo tem o aplicativo do Gov, né? Que a gente faz o login lá e tem que fazer o reconhecimento facial. Eu passei um ano, esse ano de 2023 inteiro, sem conseguir fazer o reconhecimento facial no Gov. Eu não conseguia logar na minha conta do Gov. Eu botava e ele não reconhecia. Só que eu nunca tinha pensado que ele não estava me reconhecendo porque eu estava irreconhecível, porque eu tinha engordado tanto que ele dizia que não era eu mesma. Eu entrei com chamado, fiz um monte de coisa e quando eu emagreci agora, há pouco tempo, eu fazia, vou tentar, né? Não lembro que eu precisava fazer uma assinatura digital e daí, plim, funcionou. Aí eu dei conta, nossa, até o aplicativo do Gov não estava me reconhecendo porque eu estava acima do peso, que loucura. Agora eu dou risada, né? Mas quando eu me dei conta naquela foto, não foi engraçado, foi desesperador. Aí eu peguei a câmera do celular e fui fazer uns vídeos. E eu tava enorme. Assim, para vocês terem uma ideia, eu sempre usei M, 36, 38, e eu fui para 44. Eu pego agora uma roupa 44 que eu fico assim, como é que eu deixei isso acontecer comigo e não percebi, porque eu não percebi esse aumento, eu fui mascarando
E tem uma coisa que é muito séria, o espelho, a imagem que a gente vê no espelho, ela mente. O cérebro da gente já se acostuma, então a gente não tem a noção certa do que a gente tá vendo ali. Aí quando eu me vi naquela foto, eu disse, isso não tá legal. E daí eu comecei a olhar pro meu marido, eu disse, cara, a gente tá sem pescoço, a gente não tem pescoço de tão gordo que a gente tá. Aí eu fui procurar ajuda, porque eu entendi que eu tava naquele processo e que sozinha eu não ia conseguir sair. Aí eu procurei ajuda, eu fui entender o que estava acontecendo, eu fui estudar o que estava acontecendo comigo, eu fui acessar a minha espiritualidade, eu fui pedir amparo, eu fui no médico, fui no nutricionista, não pensem que, eu sou terapeuta, as terapias integrativas vão me curar, agora não é assim. Por isso que eu disse no início do vídeo, eu era aquela pessoa que achava que era, é só parar de comer que emagrece. Mas não é, não funcionou comigo. Não funcionou, não consegui assim. Mesmo tendo minhas terapias em dia, eu tive que trabalhar o meu emocional, eu tive que ir no médico, eu tive que tratar as inflamações do meu corpo físico que já estavam sobrecarregados. Eu precisei me adaptar a uma alimentação que antes eu já tinha, resgatar aquela alimentação saudável para conseguir voltar para o meu peso normal. E eu tô falando isso, quando eu falo, 20 quilos, eu não tô querendo me igualar à história de ninguém. Eu tô querendo contar a minha própria história, porque eu sei que tem pessoas que engordam muito mais, emagrecem muito mais, e não é sobre isso, é sobre mostrar como as minhas feridas emocionais refletiram nisso. E eu pedi ajuda em janeiro deste ano agora, eu comecei o tratamento, comecei a reentender, e eu fui estudar o que estava acontecendo comigo. E fui entender tudo isso que eu acabei de contar, como essas feridas emocionais causaram esses buracos na minha autoestima, no meu modo de me ver como mulher. E por que eu me ceguei? Por que isso não... Eu não via isso de uma maneira fácil? Por que isso estava escondido aqui dentro de mim, sabe? E aí eu fui estudar, eu fui me aprofundar, eu fui buscar embasamento e concluí que, de fato, tudo que eu estava vivendo, a raiz estava toda ligada na minha autoestima, tudo. No momento que eu escolhi, que eu decidi, primeiro eu identifiquei, né? O problema é esse. Eu tô com sobrepeso, eu tenho um monte de questão emocional que eu não vi, preciso assimilar essas questões emocionais que eu deixei adormecido, que eu fui vivendo um dia depois do outro e deixei pra lá. E agora eu preciso resgatar essas emoções, amparar essas emoções, tapar esses buracos para restaurar minha autoestima. Porque assim, quando eu tava na compulsão, eu não lavava o cabelo. É um buraco do poço mesmo, assim. Não lavava o cabelo, de ficar 15 dias usando a mesma roupa. Eu lembro que depois que a gente entrou na casa, que eu comecei a arrumar a casa, eu usei uma roupa só por um tempão, assim. E a desculpa que eu dava na minha cabeça, assim, eu tô limpando a casa, tô organizando, tá tudo bagunçado. Não era o fato de eu não querer me olhar no espelho. Ali já estava mostrando sinais do que ia vir depois. Então eu fui amparar essa mulher, que sou eu mesma, curar essas feridas e compreender. E cheguei a essa conclusão depois de muito estudo, depois de muito pensar, muito refletir. Esse meu processo de redescoberta da Lidiana mulher, de se sentir viva, de se sentir libido pela vida, de querer viver, de querer sair de casa, de querer ver as pessoas, de querer trabalhar, de querer, sabe, de estar bem consigo mesma. Foi uma redescoberta. Então eu entendi que a autoestima, ela era a raiz de todos os meus problemas. Eu estava sem autoestima, eu estava sem amor próprio. Eu simplesmente tinha me deixado de lado e passei a viver no automático, piloto automático, um dia após outro, um dia após outro. E isso é muito relevante falar, porque antes desse processo todo de mudanças,
eu sempre fui uma pessoa que vive muito presente, muito agora. Era uma filosofia de vida. Eu lembro que quando eu conheci o meu marido, ele dizia isso pra mim: nossa, eu admiro muito isso em ti, porque tu vive um dia com presença, tu faz as coisas com presença. E eu me perdi de mim nesse sentido. Eu perdi a minha essência, porque a minha autoestima, ela estava danificada, estava doente. E o processo de recuperação dessa autoestima, ele ainda está acontecendo. Eu ainda não digo assim, estou 100% recuperada. Eu acho que foi um processo de anos, não é em pouco tempo assim, como um estalo de dedos, que tudo se resolve, até porque uma coisa leva a outra. Como eu disse antes, uma crença desbloqueada aqui, ela vai acessar outra, porque assim, mas como assim crenças? Porque são mentiras que a gente conta para nós mesmas. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E eu tava me autodepreciando, porque eu ficava denigrindo a minha imagem, coisas do tipo, como eu tô feia, como eu sou feia, como eu tô gorda. Amanhã eu começo, a minha frase, eram duas frases que eu falava, amanhã eu começo, e quando eu tava comendo, que eu tava aqui, comendo, eu dizia assim, não é isso aqui que vai fazer uma diferença no meu peso, não é isso aqui que vai me engordar mais. E amanhã eu começo, não é isso aqui que vai me engordar mais, e amanhã eu começo. E assim eu ia. Então essa minha redescoberta da minha autoestima, ela foi através não só dessa reconexão com a minha essência, com as terapias, fazendo meditações específicas para isso, mas com acessando o autocarinho, me dando carinho, porque a autoestima, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é a imagem da gente. A autoimagem, ela deriva de uma autoestima alta, mas ela não faz a autoestima ser alta. Tanto é que a gente pode dar um exemplo meu, de anos atrás, eu já tive que estar em situações profissionais que eu precisava me vestir elegantemente, de salto, de terno, com maquiagem, cabelo muito bem feito, agir com uma postura super elegante, e eu não tinha autoestima alta, porque aquilo era um personagem, porque eu necessitava, por conta do meu trabalho, agir daquela forma. Então a minha imagem era impecável, mas a minha autoestima não estava alta, ela estava bem baixa, porque a autoestima é aquilo que a gente sente quando a gente está sozinho e se olha no espelho. E aquela relação que a gente tem com nós mesmas, de autocuidado. Porque tu não gosta quando alguém te xinga, por que tu fica te xingando? Então essas lacunas da minha autoestima eu fui resgatando assim. O que eu fui fazendo? Nossa, o que eu gostava de fazer? Eu gostava, comprar essas maquiagens aqui, isso me ajudava a me sentir mais bonita. Ok. O que eu gostava? Dançar, voltei a fazer aula de dança, voltei a fazer o meu pole, que eu tinha parado, até as atividades físicas eu tinha parado. Voltei para academia, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Fui lá, comprei lookinhos de treino, leggings novas. Sim, porque isso ajuda a motivar, a ter motivação, porque não é assim, hoje vai tudo mudar. Vou mudar, a partir de hoje eu sou outra pessoa, não é assim que funciona. Então eu fui buscar coisas para eu me sentir mais feminina, mais bonita e mais confiante. Eu fui reestruturando a autoestima. E isso eu tô falando de coisas básicas de rotina para me reconectar comigo mesma. Porque às vezes a gente pensa, mas isso é futilidade, tu ir ali todos os dias e fazer um skincare. Mas no meu caso, que nem lavava o cabelo, não era uma futilidade. Eu precisava fazer aquilo dali para me conectar comigo mesma. Então foi um processo de vários rituais. Eu comecei a implementar rituais na minha rotina diária de autoestima. E não só na questão da aparência, como eu disse também, na questão da atividade física, na questão de organização financeira, porque assim não adianta tu querer ter uma empresa impecável se tua autoestima tá bagunçada, porque isso vai refletir lá, porque como tu vai trabalhar a tua parte financeira, se tu não consegue trabalhar a tua parte pessoal, se tu não se enxerga como uma mulher próspera, tu não vai prosperar financeiramente. Então eu fiz isso também, eu parei
com as redes sociais, eu tenho um tempo, eu voltei agora, fiz alguns testes, fiz algumas postagens, não me identifiquei. Se vamos lá, vamos voltar, vamos estudar, vamos ver como que tu quer trazer essa tua versão para as pessoas, porque quando eu tomei essa decisão de não, chega de me diminuir, chega de me humilhar, chega de me depreciar, agora eu quero voltar a ser aquela pessoa que eu era antes de todo esse ciclo começar. Só que hoje eu não sou mais aquela pessoa, entende? Porque aquela pessoa sofreu por tudo isso e eu sou outra pessoa. Então eu tô aprendendo quem é essa nova pessoa. Quem é essa mulher? Quem é essa Lidiana? O que ela gosta agora? O que ela quer vestir? O que ela quer usar? Qual cheiro ela gosta? E em relação à comida, isso também mudou. Porque eu nunca me preocupei muito com o horário de comer. Nunca me preocupei em ter uma mesa bonita para comer. Eu cresci assim, foi a criação que eu tive. A minha mãe e meu pai, eles passaram fome na infância. Então a minha mãe, ela me ensinou assim, quando tu tem fome, tu come. Tu come o que tu quiser em casa. Eu nunca tive uma rotina alimentar regrada, vamos dizer assim. Então eu sempre fui muito livre em relação a isso. E como eu nunca tinha tido problema de sobrepeso, eu nunca me preocupei. Só que agora eu preciso me preocupar. Porque se eu sentar com uma panela de estrogonofe ali na mesa, eu vou comer toda a panela. Então eu preciso saber como fazer. Então eu comecei a fazer uma mesa posta, comprei uns suplazinhos, um jogo de copo bonito, para esse momento também engrandecer a minha autoestima, porque é gratificante sentar numa mesa e que tá tudo bonito, aquele prato tá bonito, tá colorido. Isso também é um tipo de ritual que eu fui colocando. Esses são só exemplos. Se eu for falar aqui tudo que eu fiz, eu vou ficar falando por horas. Então eu quis trazer em mais detalhes todo esse processo. Durante esse um ano agora, de 2025, eu já emagreci 20 quilos. Eu ainda estou fazendo tratamento médico a cada 3, 4 meses. Eu vou lá, troco a dieta, faço acompanhamento, porque é um processo. Pensa, eu engordei durante o quê? 4 anos? Não é em 6 meses que eu vou voltar a ter aquele físico de 4 anos atrás, porque foram 4 anos engordando. A minha mente também, ela começou a pensar de uma maneira diferente. Meu corpo começou a pensar de uma maneira diferente e eu fiz 40 anos também, né? Então, assim, hormônios, tem outras questões que não é tão simples assim agora, que também é outra coisa que eu dizia, capaz, como é que muda? Muda. Eu agora com 40 anos eu consigo ver, nossa, mas antes eu emagrecia com uma facilidade, era assim, só no almoçar eu já tinha emagrecido, e era assim, eu sempre fui aquela mulher que tinha facilidade de emagrecer, sempre dificuldade de ganhar peso. Aí me vi nessa situação. Então, o que eu digo para quem está passando por isso? Se já identificou que está passando por isso, esse já é o primeiro degrau. Identificar. Eu demorei muito tempo para identificar. Eu fiquei dando desculpas para mim mesma, gerei um ambiente tóxico. O meu marido estava ali junto também, ele tem as questões dele, mas o nosso ambiente, a nossa casa acabou sendo propício para aquilo. E olha que eu estava estudando sobre cuidados energéticos, a gente tem uma rotina espiritual muito legal e mesmo assim a gente não cuidou do emocional. Então, assim, físico, emocional, espiritual, mental, os nossos campos eles precisam ser cuidados individualmente também, não só dar foco para uma questão, que foi o que a gente acabou fazendo. A gente foi cuidar da parte espiritual e o resto ficou de lado. Então, assim, se tu tá vivendo algo parecido, tu já identificou que tu tá passando por um processo que não é legal, tu tá com ganho de peso, tem que identificar. O primeiro passo é identificar, ok, não me reconheço mais. Agora, o que eu preciso fazer? Pede ajuda, procura um médico, faz uns exames e vê como que tá a tua saúde. É o primeiro passo para te ter um entendimento de tão longe tu foi.
e toma a decisão. Tem que tomar a decisão, é o basta. Eu não quero mais. Eu não quero mais usar calça de elástico. Eu não quero mais andar só de chinelo porque meu pé tá gordo e eu não consigo botar um salto alto. Eu passei por isso. Eu não quero mais dizer que eu não quero ir nos encontros porque eu tô com vergonha porque nenhuma roupa serve. Eu não quero mais não ir tomar banho de piscina ou ir na praia porque eu não quero que ninguém me veja assim. É tomar a decisão, eu não quero, é basta. Decidir. Decidiu, procura ajuda, procura entender o que está acontecendo, trabalhar toda essa parte emocional, trabalhar o teu emocional, as tuas frequências, trabalhar o teu campo, trabalhar a tua, não só o mental, trabalhar também a tua espiritualidade, a tua reconexão. Não tô falando de religião aqui, seja naquilo que tu acredita, porque essa conexão com a fé, o teu propósito de algo maior, isso ajuda muito, engrandece a gente. E é possível voltar, eu sou a prova viva disso. E eu hoje posso dizer, por experiência, é um processo muito difícil, é doloroso, é cansativo, tá? Tem altos e baixos, mas vale a pena. Vale a pena, vale a pena se olhar no espelho e se reconhecer de novo. E eu vou dizer uma coisa, isso de se olhar no espelho e se reconhecer de novo é outra coisa que é engraçado, porque agora eu emagreci, né? E nos últimos meses, agora eu dei uma emagrecida rápida, assim, porque daí voltei com os treinos e tal, foi mais fácil, parece. E aí eu não tava me reconhecendo magra. Eu me olhava no espelho, mas tô tão diferente, esse rosto. Foi uma outra sensação. Eu disse, que mulher é essa? Por isso que eu disse, eu tô me redescobrindo uma mulher nova. Eu não sou mais aquela Lidiana de 4 anos atrás, de 1 ano atrás. Eu sou outra mulher. E a reestruturação da autoestima é isso. É isso, é tu entender que essa vida é tua. Não adianta tu colocar a culpa no outro, não adianta tu colocar a culpa no ambiente, no trabalho, no marido. É tu contigo mesmo. Eu não vou dizer que tu tem culpa, porque eu não me vejo como culpada de nada. Eu entendo que eu me deixei levar, sim. Eu me depreciei muitas vezes, mas eu entendo que faz parte do meu processo e hoje eu consigo ver a dor que muitas pessoas já passaram por ter vivido isso também. Então, assim, não vai ser fácil, mas é possível. Toma a decisão, decide, toma coragem, vai aos trancos e barrancos que vai dar certo, tu vai conseguir chegar lá também, no teu objetivo de se olhar no espelho e dizer, nossa, eu amo essa mulher que tá aqui na minha frente, eu sou linda, eu sou maravilhosa do jeito que tu for, tu vai querer se ver, não passar pelo espelho, porque a gente passa pelo espelho assim e sai andando. Então, vai dar certo. Procura ajuda, tenha coragem, que tu vai conseguir. Um beijo e até o próximo vídeo.